Oi pessoal, tudo bem? Cheguei, boa noite. Vamos lá. Tá ao vivo. Quem tá chegando, vai dando um oi, colocando seu estado, sua profissão e vamos nos conhecendo. Olha, estamos em casa, né? E improvisamos aqui de forma que fique bem bacana essa live e que você possa estar se beneficiando de algumas experiências minhas, alguns assuntos que nós vamos tratar. Eu tenho certeza que vai ser bom para você, para tua profissão, tá bom? Então, assim, não repare se você ouvir grito, criança chorando, algo desse tipo, porque isso aqui é ao vivo, vocês sabem como funciona, né? Quem tá chegando aí, eu tô aqui com o meu esposo, William Moreira, ele tá me ajudando, né? E vai me dizer aí quantas pessoas estão ao vivo, quem tá chegando. Enquanto isso, vai compartilhando, mais uma vez, falando aí, escreva aí o seu estado, a sua profissão. Vamos lá? Ó, Rosilane deu boa noite. Oi, Roselane. Não se liga nisso não, vai. Tudo bom, Roselane? Você é da onde? Quem mais, William? Me ajuda aí. Vamos lá, a galera tá chegando. Já tem 5 pessoas. Vamos lá, gente, compartilha aí. Compartilha aí, pessoal. Vai compartilhando aí nos seus grupos, no seu perfil, marcando os seus amigos. Vamos lá que esse assunto é um assunto muito importante, principalmente para os professores, terapeutas também, mas professor que tá lá, ó, com a mão na massa. E no final nós teremos uma surpresa para vocês. Vamos lá, pessoal. Cadê o povo? Chegou mais alguém, William? Tá chegando, já tem 9 pessoas aí. Oh, que legal! Que bom! Se apresente, pessoal. 14 pessoas já na live. Caramba! 14 pessoas, que bom, hein? De onde eles são, William? Sim. Ó, pessoal, ó, vai colocando aí o seu A estado. Elisângela já tá, ó. Cláudia Maria. Cláudia Maria, que legal. Elisângela, obrigada aí por Ó, participar da Luciana live. Oliveira. A Luciana Oliveira. Ó, se você já foi minha aluna num curso de boquinhas, coloca aí, ó, fui sua aluna. Ó, Rutileia Torres. Ah, que legal, Rutileia, ó. Rutileia já foi aluna. Beijo. Muito legal. Tá falando aí. 20 pessoas. Vamos, gente, ó, já tem 20 pessoas, eu quero começar, mas a sala tem que estar cheia. Vai ser um assunto muito legal de discutir, hein? Vamos, gente. Vocês estão se apresentando? Quais são os estados, William, que tem aí aparecendo? São Paulo. A galera de São Paulo. Luciana Oliveira, São Paulo. Ah, legal. Ó, Itapecerica da Serra. Itapecerica da Serra. Coloca aí o estado. Sabe por quê, pessoal? Nós temos multiplicadoras do método das boquinhas em muitos estados brasileiros. E quem sabe não tem uma multiplicadora bem pertinho de você e você não sabe, né? Coloca aí, ó, o seu estado e a sua profissão também. Se você é pai e tá aqui para entender um pouquinho sobre a alfabetização, coloca aí, ó. 23 pessoas já, 24. Sou pai. Que legal, 24 pessoas. Ó, Ceará. Ceará, que legal. Galera de Ceará aí, ó. Muito bom. Belfor Roxo, André Rodrigues, Ô, André Elisângela, Rodrigues, aqui do Rio. Débora Gomes, Rio de Janeiro, ó, Shirley, Barra de São João. Ih, que legal, Barra de São João, eu tive em Macaé já, bem perto, né? Muito Ó, legal. Itapecerica da Serra. Ô, São Paulo tá que tá, hein? Olha aí, tem tanta gente chegando. São Tá, a Paulo. galera tá chegando, hein? Que bom. Ó, professora do ciclo 1, é a Cláudia Maria. Oi, Cláudia, vamos Ó, lá. tem um homem aí, ó, Emilson Brandão.
professor. O que você é, Emilson? Emilson, olha que bacana, eu gosto quando tem um professor, né? Porque, em geral, só a mulherada que Sônia Oliveira. que aguenta a sala de aula. Sônia Oliveira, nossa aluna aí, ó. Oi, Soninha. Tudo bom, Sônia? Que bom ter você aqui. Psicopedagoga. Estudou comigo a Soninha. Muito bom. Camila Pimenta. Boa noite, Carminha. Distrito Federal. Ô, Camilinha. Camilinha do Rio? Distrito Federal. Ah, que bacana. Tá me ouvindo? Muito bom, hein? Ó, Rosângela Canoas de Andrade. Fonoaudióloga, ó. Fonoaudióloga. Oi, Rosângela. Oi, Rosângela, tudo bom? E aí, pessoal, ó, quem tá entrando aí, ou quem já entrou... Compartilha, pessoal. Aí pra galera saber também. Marca os amigos. Marca os seus amigos aí, compartilha pra gente começar. Tem muita coisa pra falar. O tempo é curto. Vamos lá. Tem quantas pessoas aí, William? Já tem 34 pessoas. 34 pessoas. Que legal, hein? Agora, deixa eu perguntar. Vocês quem aí já conhece boquinhas? Quem já conhece o método das boquinhas? Diga eu conheço. Escreva aí, ó. Só pra gente saber se já ouviu falar, se já conhece. Hoje nós vamos falar como fazer uma sondagem de nível de escrita, né? Para avançar nessa alfabetização. Eu tô doida para botar a mão na massa. Ó, Cris Jordão. Oi, Cris. Patrícia Duarte, Sônia Oliveira já conhece, Elisângela Ribas conhece também, ó. Ah, que bacana. Ó, Cris Jordão, eu conheço e aplico. Ô, Cris, olha só que bacana você falar disso. Sabe por quê que eu perguntei? Quem usa, quem aplica? Porque muita gente que vai assistir... Débora Gomes, ó, conheço. Que vai assistir essa live não tiveram ainda experiência, né? Então, pessoal que já usa, pessoal que já vê a eficácia, sabe como é que funciona, me ajuda aí a convencer esse pessoal, hein? Porque o que é bom pra gente, a gente quer que todos possam estar fazendo também, né? E assim nós vamos tirar esse índice feio aí do Brasil, né? Em relação à alfabetização. Vamos lá, gente. Posso começar, William? Pode começar. Vamos começar? Tá entrando aí. Então tá bom. Então vamos começar, pessoal. Tem quantas pessoas, William, na sala? Tem 46 pessoas. Ah, que legal. Tem uma turma boa, ó. Muito bom. Vamos lá, então? Ansiosos? Então, nós vamos falar, pessoal, nós tentamos colocar aqui na televisão para vocês terem acesso ao roteiro, né? E para me organizar também, porque é tanta informação, senão eu acabo falando a noite inteira para vocês, né? E nós temos pouco tempo. Não se preocupem, porque de antemão eu já digo que todos os slides que vocês vão ver aqui, nós vamos estar disponibilizando para vocês. E ao final dessa live, eu vou dizer para vocês como isso vai acontecer, tá bom? Passo a passo, tudo direitinho. Então, assim, segurem firme aí e vamos nessa, hein? Bem, vamos começar, né? Eu quero apresentar para vocês duas pessoas muito importantes nos estudos sobre a psicogênese da língua escrita, que é a Emília Ferreiro e a Ana Teberoski, né? São duas argentinas e começaram a desenvolver suas pesquisas há bastante tempo. Então, lá em 1974, que elas começaram a pensar sobre como as crianças pensavam a escrita, né? Como elas formulavam as suas hipóteses. E daí, o que aconteceu? Estudos anteriores, porque elas tiveram um embasamento delas vindo de Piaget, né? Então, elas começaram a desenvolver os seus estudos muito antes de 1979. Só que a partir daí elas começaram a estudar sobre a escrita propriamente dita, pensando nas atividades de interação da criança com o meio, ou até mesmo do adulto com o meio, porque na pesquisa dela também foram investigados adultos analfabetos, né? Então, a partir daí que elas começaram a pensar como o sujeito
nessa relação com o meio, pensa nessa escrita. E elas também começaram pensando nos seus estudos que antes desse indivíduo chegar à escola, ter contato com a escola, ele já tem ideias, né? O mundo já dá para esse indivíduo meios para que ele possa estar se desenvolvendo, certo? E na escola, ele vai se apropriar de metodologias que vão fazer com que isso prossiga, né? Então, assim, falando das hipóteses da escrita, elas classificaram essas hipóteses, a forma como essas crianças pensam, e classificaram em etapas, tá? A primeira etapa que nós chamamos é o nível, que elas chamam, né? É o nível pré-silábico de escrita. E o que seria o nível pré-silábico de escrita? Não sei se está dando para vocês verem aí, mas tem uma conceituação, né? E eu vou tentar falar com vocês sobre cada uma delas, tá bom? E dar os exemplos. Então nós temos aí, ó, o nível pré-silábico é quando a criança começa a representar a sua escrita da forma como ela acha que seja por forma de desenho, seja representando com riscos, com caracteres indiscriminados, né? Dentro dessa fase, há aquelas crianças que representam desenhando ou riscando, e há aquelas que representam colocando letras, né? Ou até mesmo misturando números, porque o que importa para ela é representar essa escrita, né? Então, assim, o que ela escreve não tem nada a ver com o que ela produz em sua fala, porque ela não consegue fazer essa relação, né? Pois bem, dentro desse nível, a criança em geral, ela para escrever, ela caracteriza a sua escrita de acordo com as características do objeto, né? Então, tem aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, para representar a escrita do cavalo, ela representa com várias letras. Se ela já conhece as letras do nome dela, assim ela vai fazer, ela vai misturar as letras do nome dela, vai pôr fora de ordem, vai acrescentar outras que ela conheça. E aí, se você pedir que essa mesma criança escreva, por exemplo, aqui, ó, formiga, ela vai representar com poucas letras. Por que isso acontece? Porque as crianças, em geral, nessa fase, elas estão muito presas ao objeto, né? E não ao significado, né? E não aquilo que realmente deveria pensar, que no caso seria as palavras em si, né? Então ela diz que o cavalo tem muita letra, então, porque ele é grande. E a formiga tem pouca letra. Por quê? Porque é pequena. Então, essa ideia que a criança produz, né, fazendo essa relação com o objeto, é porque é algo mais concreto para ela. Ela está numa fase de representações mais concretas em seu desenvolvimento, né? E o que acontece? Aqui tem uma coisa muito importante, um dado muito importante. Elas observaram que, em geral, as crianças na faixa etária de 2 a 3 anos de idade estão no nível pré-silábico, né? Bem, quando a gente se depara com esse dado, a gente se assusta, né? Porque hoje nós temos adolescentes em sala de aula pensando a escrita de forma pré-silábica. E isso é muito complicado, né, pessoal? Como eu falei com vocês naquele vídeo que foi postado, existem professores que não sabem mais o que fazer, porque estão com aquele adolescente em sala de aula e com essas dificuldades, né? Estão com turma de 5º ano, com crianças pré-silábicas. Então, assim, já passou do prazo dessas crianças estarem avançando, não é verdade? Então, quando seu aluno representar a escrita dessa forma, né, não tem referência nenhuma da palavra, ele está na fase pré-silábica, ok? Aí eu vou mostrar para vocês. William, aproxima, por favor, para que eles possam ver. Eu apresentei um caso essa semana passada, se não me engano, através de um vídeo, falando sobre como essa criança estava vendo a escrita, né? Então, essa minha amiga, ela estava no nível pré-silábico,
a professora ditava para ela todas essas palavrinhas aqui. Por exemplo, no número 1, a professora pediu para que ela escrevesse baú, e ela colocou letras que não haviam muita relação com a palavra. Depois boca, e assim vai. Todas as palavrinhas ela representou dessa forma. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? Se você tem um filho, se você tem um paciente, se você tem um aluno na sua sala de aula, que ao dar um ditadinho para ele, ele representa dessa mesma forma, é porque ele está pensando a escrita dele dessa forma, né? Ele não tem nele condições de fazer com que a escrita seja representada do jeito que você gostaria, muitas vezes. Né? Então, o que nós temos que ter cuidado, né, com isso? Olha aqui, ó, voltando lá. De dar nota para isso, né, pessoal? Vamos parar de achar que a gente tem que dar nota, tem que corrigir, né? Nós temos que entender. O primeiro passo é tentar entender como essa criança está pensando essa escrita, ok? E aí, no final dessa apresentação, eu vou contar para vocês como fazer com que a criança saia dessa fase aqui. Mas vamos por partes, porque são muitas informações, né? Depois do nível pré-silábico, existe um avanço, que é o que elas chamam de nível silábico. O que é o nível silábico? É quando a criança ela já começa a entender que as palavras elas são compostas por sílabas, por pedacinhos. Então, se ela quer escrever cavalo, ela vai pensar cavalo. Cavalo tem 3 pedacinhos. Eu falo 3 pedacinhos. Então, eu vou escrever 3 letrinhas, ok? Você tem algum aluno aí no nível silábico? Né? Não sei. Quando eu fui recebendo aí os comentários, muita gente mandando e-mail, me ligando e mandando WhatsApp, mensagem falando: Carla, socorro, eu tô com turma de 3º ano pré-silábica e tal, como é que eu faço para avançar? As pessoas estão muito desesperadas, afinal de contas, o 2º semestre daqui a pouco começa, né? Enfim, o nível silábico já é um nível onde a criança representa uma letra para cada sílaba daquela palavra. Então, se ela quer escrever, ela pensa em quantas sílabas tem e vai escrevendo dessa forma. Podendo, William, me dá uma ajudinha aqui, ó. Podendo pensar da seguinte forma. Vamos lá, aqui, ó, primeiro. Se ela pensa assim, ó, para escrever dinossauro, ela coloca uma letrinha para cada sílaba e diz para você dinossauro. Aí você pode pensar assim, poxa, mas aquelas letras não fazem parte da palavra dinossauro. Mas é a forma como ela está pensando a escrita. Ela já evoluiu, porque aqui ela não está pensando mais se dinossauro é grande ou se dinossauro é pequeno, se dinossauro tem determinadas características. Ela não está pensando mais nisso. Nessa fase, essa criança já está pensando na palavra. E para pensar na palavra, pessoal, é um avanço muito grande nesse processo, tá? Porque depende, assim, de uma estrutura cognitiva muito grande, ok? E aí, para escrever as demais, é a mesma coisa. Olha como ela representou rã. Rã, ela falou um pedacinho, então ela colocou uma letrinha. Olha que gracinha. Não é verdade? 90 pessoas, William, que bacana. Então vamos lá, vamos continuar, pessoal. Depois vocês, pessoal que tá chegando agora, eu comecei tem pouco tempo, as informações vão ficar no vídeo, tá bom? E o slide depois eu mando para vocês. Aí, de uma outra maneira, William, mostra essa daqui bem de pertinho, que é quando a criança ela já começa a pensar a estrutura dessa sílaba, né? Ela já começa a fazer uma relação das letras presentes na sílaba. Então, aqui para escrever árvore, na primeira sílaba ela entendeu que tinha o A. Na segunda sílaba, ela entendeu que tinha o V. E na terceira sílaba, ela entendeu que tinha o E. Então, ela diz pra você, ó, árvore. Ó, que bacana, gente, quando a criança chega nesse nível. Quando uma criança chega nesse nível, eu dou beijo nela, porque eu falo, gente, ela já entendeu. Então, quer dizer que ela vai avançar nesse processo, né? Isso já começa a ter um avanço muito grande.
E aqui é a mesma coisa. Olha o próximo exemplo, ó. Sino. Olha que gracinha, gente. Ela já entendeu que na primeira sílaba tem o S, já entendeu que depois tem o O, e assim ela registrou. Agora, olha a diferença da fase pré-silábica, onde a criança não tem nem noção de absolutamente nada, que essa fala pode ser representada pela escrita, e já na fase silábica, ela já começa a pensar melhor nisso tudo, né? Aí, continuando, você pode ter, então, dentro do nível silábico, dois subníveis. Que legal, compartilha aí, pessoal, porque eu quero contar essa novidade para muita gente. Olha só. Então, vamos lá. Dois subníveis. Quais são eles? O silábico sem valor sonoro, ou seja, a criança, ela tá lá pensando a escrita sílaba por sílaba, mas não faz relação de algum som presente naquela sílaba. Mas é um grande avanço, porque ela tá cada letra para uma sílaba, ok? Então é sem valor sonoro. Essa daqui, ó, já classificamos como silábico com valor sonoro, onde ela representa com letras que tem o seu som presente naquela palavra. Então, quando ela chega nesse nível, você pode soltar fogos, porque daí para frente é só estimulação e ela vai alcançar o nível alfabético de escrita, que é o nosso desejo inicial, ok? Então vamos avançar. Depois disso, tem o nível intermediário, né? Que é quando a criança, lá para os 5 ou 6 aninhos, prestem atenção nessas idades, pessoal, que na realidade não é isso que está acontecendo, tá? Mais uma vez eu falo isso, vocês sabem disso, tá? É silábica alfabética. Quando a criança, como eu disse para vocês, ela já começou a entender que as representações de som, ela pode escrever. E aí ela começa a refinar mais essa sonoridade. E quando ela quer representar cavalo, olha como ela faz, ó. Uma sílaba ela completa, outra sílaba não. Até que toda a estrutura de som ela entenda, para que ela possa refletir essa palavra de forma completa. Dá uma olhadinha aqui no exemplo, ó. Ó que legal. Nessa primeira, eu gostaria que vocês vissem essa segunda opção aqui, ó. Cavalo, ela omitiu o A, né, da segunda sílaba. Aqui embaixo também. Só que essa criança, ela colocou o U, porque ela fala cavalo, e foi o som que ela ouviu. Enquanto a outra entendeu cavalo, que foi o outro som que ela ouviu. E aí, tem erro nesse processo? Não tem erro nesse processo, professor que gosta de corrigir. Não tem erro, tá? Tem evolução, e é isso que a gente precisa pensar. A primeira opção, ela foi para uma base sonora também, mas aqui ela fez relação com o nome da letra. O nome da letra é K. E o que ela falou na primeira sílaba foi K. Então, ela representou assim. Então, ela está pensando essa escrita, fazendo relação com o som e fazendo relação com o nome da letra. Quando a criança faz relação com o nome da letra, nós temos que ter muito cuidado, porque as palavras não são escritas baseadas no nome da letra, e sim no som delas, ok? Então, nós temos que ter essa noção. Quem tem aluno aí que representa a sua escrita com o nome de letra? Tem alguém aí? Diz assim, eu tenho aluno que representa com o nome de letra. Então você tem que... Sabe qual é o segredo? Você tem que contar para essa criança que as letras, elas têm nomes, mas esses nomes a gente não escreve. O que nós escrevemos são sons das letras, né? Na verdade, a letra é uma representação do som que eu faço. Ok, pessoal? Então vamos lá, hein? Então, essa etapa é a etapa silábico-alfabética. É uma etapa intermediária. Agora, vamos lá, ó. Tem agora o nível alfabético de escrita, tá certo? Como a criança chega no nível alfabético de escrita? Quando ela entende todos os sons da fala e pode representá-lo em sua escrita. Só que esses sons representados não fazem referência às questões ortográficas da nossa língua portuguesa, por exemplo. Que, diga-se de passagem,
é uma estrutura linguística que dá dor de cabeça para os professores em sala de aula. Não é verdade? Seria muito bom se nós conseguíssemos escrever da forma que falamos, né? Mas não é assim. Ortograficamente não é desse jeito, né, pessoal? Olha aqui, ó. Aqui, William, mostra aqui bem pertinho esse exemplo, ó. A criança percebeu todas as sílabas, ó. Mato, salada e boi. Tudo bonitinho. Agora, olha aqui nessa aqui, ó. Ela representou cavalo com U, porque foi o jeitinho que ela percebeu a sua escrita, né? Eu costumo dizer, nos cursos, que os cariocas, né, falam chiando, como vocês podem perceber, eu sou do Rio. E o que acontece? Quando você pede para uma criança aqui do Rio, por exemplo, escrever festa, ela vai escrever festa pensando no som do X. E vai sair lá a escrita festa com X. Porque é assim que ela fala. Eu acho lindo isso, pessoal. Porque assim, quando ela consegue refinar cada vez mais esses sons, é mágico. É muito gostoso. É muito bom ver as crianças evoluindo em seu processo de escrita. É muito bom quando nós nos apropriamos de estratégias e técnicas para fazer as crianças chegarem num nível desse. E é isso que tá faltando, né? Tá faltando ferramenta. E eu quero ajudar vocês, tá? Então vamos lá. Até aí, tudo bem? Alguma dúvida? Diz pra mim, ó, ok, tá tudo bem até agora, ou não. Tá ouvindo bem, tá ouvindo bem, tá ouvindo travando. Bem? O vídeo tá travando, até agora tá tudo ok? Vê pra mim, William, o que eles estão respondendo? Eu preciso que vocês me deem esse feedback, tá bom? Pra prosseguir. Vamos lá. Ó, muito esclarecedor. Até agora tudo ok? Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Falou que é difícil explicar aos pais que não há erro. Então, olha que bacana. Quem falou foi a Silvia Azevedo. Silvia Azevedo. Eu amo essas perguntas. O que eu faço, tá? Enquanto psicopedagoga e professora, o que eu gosto de fazer? De dar uma aula para os pais no começo do ano, ou em qualquer hora, tá? Eu já fui em escola no meio do ano, dar reunião para explicar aos pais sobre esse processo. Muitas vezes a escola fica achando que, o pai não vai entender. O pai só vai entender se a escola que domina esse conteúdo falar para o pai. Se a escola, em contrapartida, não domina esse conteúdo, não entende esse processo, não vai falar para o pai. Deu para entender? Então, Silvia, se você é professora, eu não sei qual é a sua atuação, né? Mas promove uma reunião esclarecendo para os pais isso, o passo a passo, a fundamentação teórica, que não saiu da tua cabeça, tá? Você não inventou nada e que é garantia de sucesso. Pede um tempo para os pais, eu tenho certeza que eles vão entender. Aconteceu comigo, tá? Então, assim, esclarece essas dúvidas para os pais. A Cristiane Fonseca falou que muitas vezes os professores querem que a criança escreva alfabeticamente, mas fica frisando o nome da letra. Exatamente, Cristiane. Exatamente. E como eu falei, né? Não é pelo nome da letra que se chega numa escrita alfabética. Não é assim. Porque nós não escrevemos o nome da letra. Nós não falamos o nome da letra. Eu não falo para vocês C-A, C-A e... sei lá, B-E, B-E. Eu não falo. Eu falo B-B, né? Eu não falo C-A-N-E-T-A, caneta. Eu não falo isso. Eu falo caneta. Então, nome de letra, não é assim que a gente chega a uma conclusão para a alfabetização, né? A Viviane Alves falou assim, tem um aluno que desenha bolinhas no lugar das letras. Então, quem falou isso? A Viviane Alves. Viviane, quando o seu aluno escreve assim, você já sabe que nem entender que as palavras são representadas por letras, ele entende. Ele está no nível pré-silábico e pictográfico, é que nós chamamos, né? Porque ele representa com desenhos.
Ele precisa primeiro compreender que essas palavras elas precisam ser representadas por letras, mas é um processo e à medida que você for estimulando ele vai compreender isso, né? Então tá tudo ok, né, William? Posso prosseguir? Tá tudo ok, pode Beleza. Pessoal, as dúvidas, os comentários, eu vou parando e a gente vai tentando coordenar isso, né? Já tem quantas pessoas aí na sala, William? Tem 125. Ah, bacana. Então vamos lá, ó. Próximo nível é o nível ortográfico, né? Quando a criança chega no nível alfabético, o trabalho não acabou. Pelo contrário, começou. A criança que começa a representar a palavra completa de acordo com a fala precisa de correções a partir daqui. Não adianta eu tentar corrigir uma escrita, por exemplo, silábico-alfabética, falando para a criança, tá faltando uma letrinha, escreva essa letrinha. Se eu falar isso, a criança não entendeu nada, ela não está nesse processo, né? E aí, quando ela consegue compreender a palavra toda, né, do jeito que ela fala, ela escreve com erros ortográficos, a partir de então, você vai começar a trabalhar a ortografia com essa criança. Já é uma nova etapa. Quando a criança chega no nível ortográfico? A partir da alfabetização. Então, assim, pessoal, uma coisa muito importante que eu costumo dizer é: a criança precisa de estimulação anterior. Ela precisa de uma educação infantil que dê uma base. O professor de educação infantil precisa saber o que ele precisa estimular, quais são as bases para que essa estimulação aconteça, para que quando essa criança saia da educação infantil, ela vá para o primeiro ano plenamente consciente dos processos de alfabetização. Ela não tem que sair da educação infantil alfabetizada, não é isso. Ela tem que sair bem estimulada, né? Então, assim, em Boquinhas, por exemplo, nós temos um curso que fala sobre as bases seguras para a alfabetização. E toda a atenção dada em todos os aspectos neurológicos, sensoriais, espaciais, auditivos, tudo isso nós pontuamos passo a passo, né? Quem fez o curso de desenvolvimento infantil, ou online, em alguma parte do Brasil, sabe do que eu estou falando, né? A estimulação dessas bases são essenciais, mas o que nós vemos hoje? Crianças na educação infantil que estão sendo massacradas com a alfabetização, e não é assim. Eu me assusto quando eu vejo, recebo no consultório crianças que não estão querendo ir para a escola na educação infantil com 3 aninhos, porque estão sendo obrigadas a escrever com letra cursiva, a pegar num lápis, a cobrir, e elas não estão preparadas neurologicamente para isso. Então, se outras coisas forem realmente estimuladas, essas crianças chegam na alfabetização, no primeiro ano de alfabetização, preparadas para que essa escrita seja prosseguida, né? E não iniciada. Deu para entender? Então, assim, é muito importante, por isso que é muito importante essa troca que nós estamos tendo aqui, né? E o professor saber o que está fazendo, né? Fala que no final você vai... E aí, nós vamos estar falando mais um pouco ao longo dessa troca, tá? Então, quando a criança chega no nível alfabético, nós vamos estar trabalhando as ortografias, tá bom? Então, até o final, vocês vão saber como a gente vai fazer isso, tá? Então, vamos lá. Partindo daí, nós vamos falar sobre a sondagem, né? Então, no vídeo que eu gravei essa semana, eu falei o seguinte, que nós precisamos saber onde estamos, né? E como fazer isso? Né? Através de uma sondagem de escrita. Então, o que seria uma sondagem de escrita? Seria propor uma atividade, tá? Só de escrita ou de leitura escrita, como eu vou mostrar aqui para vocês, com alguns objetivos principais. O primeiro é conhecer como a criança pensa essa escrita, tá? Não adianta você querer começar a mandar conteúdo, a trabalhar programa de curso com as crianças sem saber como elas estão pensando, né? Então, vamos, primeiro passo, fazer uma sondagem para entender como elas estão pensando essa escrita. Como foi falado aí, se ela está pensando a escrita com representações de desenho, se ela está pensando a escrita
através do nome da letra, se ela está pensando a escrita de forma mecanizada e memorizada. Deu para entender? Então o professor precisa ser ali um investigador, né? Ele precisa entender isso. E a sondagem também serve para que possamos classificar essas hipóteses. Precisamos saber que nível a nossa turma se encontra. E eu tenho certeza que se você trabalha a partir do primeiro ano, você tem turma mista, não é verdade? Crianças em vários níveis. E tem gente que fala assim, Carla, o que eu faço? Porque eu tenho criança pré-silábica, eu tenho criança alfabética, eu tenho criança silábica alfabética. E aí, o que eu vou fazer? Primeira coisa, estruturar, classificar quantos de cada você tem, né? Para que depois você possa organizar o seu planejamento, que é ali, ó, o próximo passo, né, da proposta da sondagem, auxiliar o planejamento. Nós temos que pensar em sentar e planejar de acordo com a nossa turma, né? Existem escolas, por exemplo, ou até mesmo prefeituras que formatam um material para todos os alunos de cada série, de cada segmento. Sinceramente, eu não acho que isso seja funcional. Por que não é funcional? Porque cada realidade é diferente da outra. E isso tem engessado muitos professores para trabalhar. Tem professor que acaba tendo que cumprir aquele plano de ensino porque foi imposto, né? E aí fica muitas vezes engessado para trabalhar as diversidades da sala de aula, né? Então, assim, fica tendo que fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu sei o que é isso, né? E aí, uma outra coisa também que a sondagem proporciona é avaliar a evolução. Então, assim, de tempo em tempo, o professor precisa aplicar uma nova sondagem para entender se essa turma está evoluindo. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um gráfico que eu fiz de uma turma minha, que eu fui analisando pela sondagem mês a mês. E no resultado, gente, não podia ser diferente, foi um sucesso. Agora olha aqui, ó. Tem uma novidade para contar para vocês. Em breve, a doutora Renata Giardini, idealizadora do Método das Boquinhas, vai estar lançando um manual de sondagens e mediações para cada fase de escrita. Olha que bacana. Eu acredito que esse manual saia ainda esse ano, tá? E nesse manual vai vir ensinando como fazer as estatísticas, tá? Para que o professor perceba cada fase. Vai vir exercícios para aplicar em cada fase de escrita para que essa evolução aconteça. Olha que bacana! Quem gostou dessa novidade? E aí? Gostaram? Gente, eu sou professora e eu sei muito bem que nós precisamos de trabalhos estruturados. Chega de botar a gente só para ler teoria e ninguém vem ajudar a gente na prática, não é verdade? Nós precisamos disso, nós precisamos do passo a passo, do vamos ver, vamos lá, é assim que se faz, dá resultado desse jeito sim, né? Muito bom. E aí, William, tem alguém interessado no manual? Tem alguém que está interessado? Ah, tem uma galera tá vendo aí, ó. Bacana. Ó. Olha só. A Joseliane falou assim, por isso que eu trabalho com o método das boquinhas. Ah, é verdade, eu também. Depois que eu descobri, eu não quero outra coisa, né? E assim, e amo falar disso. Vocês devem estar percebendo. Ó, né? A Michele falou, eu. A minha empolgação, né? Então vamos lá, novidade contada, hein? Então vamos lá, primeiro passo, tá? Para fazer uma sondagem. Existem tipos de sondagem. E eu quero dizer para vocês assim que vocês podem estar muito livres para fazer a sondagem que vocês quiserem. Eu vou mostrar aqui 2 exemplos, tá? E vocês podem se enquadrar aquele que mais atende a vocês, tá bom? Segundo Emília Ferreiro, ela propõe um ditado de palavras, tá? De palavras que tenham 4 sílabas, 3 sílabas, 2 sílabas e 1 sílaba, tá? E mais uma frase. Só que assim, quando você propõe na sua sala de aula, por exemplo, uma sondagem
desse formato, fica um pouco complicado, né? Porque assim você vai dar determinada liberdade na sua turma, você não vai entender como cada criança pensou, porque vai ser no coletivo, não é verdade? Esse tipo de sondagem que ela propõe já é mais direcionado no individual, tá? E aí, para facilitar, o que você pode estar pensando, tá? Você pode estar pensando numa sondagem. Na internet tem alguns exemplos de sondagens, é só você botar lá que você vai encontrar, tá? Que eles trabalham da seguinte forma, pensando num campo semântico, tá? Esse exemplo que eu tô dando aqui para vocês é de materiais escolares, tá? Só que não é um ditado de palavras, é um autoditado. Então tem a figura, e isso facilita para você entender como que a criança pensou para escrever, tá? Tem a figura dos materiais escolares e cada material escolar com o número de sílabas correspondente ao que a Emília Ferreira propõe. Então aqui tem o apontador, mochila, lápis e giz. E aqui embaixo uma frase de acordo com o desenho, tá? Essa sondagem, ela deve ser feita de forma livre. O professor não pode direcionar. Primeira coisa que o professor precisa falar para a turma é que nessa atividade cada um deve fazer do seu jeito, tá? Não pode ter direcionamento. Se o aluno perguntar com que letra começa, essa letra tá certa, não tá? O professor ele tem que ser totalmente imparcial, tá certo? Totalmente imparcial. Ele vai dar os direcionamentos, os comandos e deixar a turma assim muito à vontade e livre para fazer essa representação. Quando ele organiza dessa forma, ele depois que recolher, ele vai conseguir classificar nos níveis de escrita. Se aquela criança pensou pré-silábico, silábico com valor sonoro, sem valor sonoro, né? Silábico alfabético, alfabético. Então, assim, ela vai ver o raio-x de cada um e depois da turma, tá? Aí tem um outro exemplo aqui, ó. Também falando de ferramentas, tá? Ferramentas. E aí, também 4 com um desenho para a criança fazer a sua frase, tá certo? E eu deixo claro que nesse exemplo de sondagem, você avalia somente a escrita, ok? Somente a escrita. Pergunta aí se travou, se o pessoal está conseguindo ver. Pessoal, tá travado ou o vídeo está caminhando bem? Responde ok se está caminhando bem. Se estiver caminhando bem, coloca assim, ok, que aí a gente já sabe que vocês estão falando do vídeo. Tá rodando ok? E aí? William, quais são as respostas aí? Ok? Ok, ó. Chayane colocou ok. Valeu, então beleza. Mônica Pitão, ok. Oi, Mônica, que bom que você tá aqui. Muito bom. A Michele C. Quadros, Leila Maria da Silva. Michele tá aí, que bacana, Leila. Vamos lá, gente. Então vamos lá, se tá tudo ok, vamos prosseguir, tá? Ok. Então vamos lá. Fez essa sondagem de escrita, ponto, tá? Aí nós temos um outro nível de sondagem, que assim, eu sou suspeita para falar, mas eu acho mais completo, tá certo? Que é o que a doutora Renata Giardini propõe. É uma sondagem não só de escrita, mas de leitura, tá? E eu tenho uma notícia para te dar depois desse slide. Vamos lá. Ela usa figuras, tá? Ela usa figuras. Opa! Ela usa figuras e deixa que a criança escreva livremente o nome dessas figuras. Ali ela colocou um campo semântico, no caso animais, tá? Mas assim, se a criança quiser chamar isso aqui, ó, de rã, ela pode chamar de rã. Se ela quiser chamar de sapo, ela pode chamar de sapo. Se ela quiser chamar de perereca, ela chama de perereca. Então, assim, o nome, a criança que vai dar para cada animal ali é livre, tá? Então, assim, vai depender da leitura que essa criança está fazendo. Aqui a gente consegue avaliar a escrita. Nessa parte de baixo, ela colocou um outro campo semântico, no caso ali, alimentos, né? E colocou embaixo as palavras, para que a criança leia e faça a correspondência e ligue,
naquele desenho correspondente, tá? Em geral, se a criança tem aqui você avalia muita coisa legal, ó. Se a criança decora palavras, ela vai direto naquelas palavras que são mais simples, né? E aí você já sabe como essa criança pensou. Se ela tem dificuldade com sílabas complexas, como o caso do brigadeiro ali, ela vai ter dificuldade, aí você já vai entender como que essa criança está pensando essa leitura, não é verdade? Se ela silaba, se ela vai por aproximação, enfim, você vai analisar a estrutura de leitura dessa criança, tá? Ou se ela não lê e ela vai ligando qualquer coisa para qualquer coisa, tá bom? E tem uma outra sondagem de leitura, que é a leitura de frases, tá? Essas frases, elas são frases que as crianças precisam relacionar, ligar até aos desenhos. Então tem frases ali com algumas pegadinhas, justamente para o professor e perceber se aquela criança leu por aproximação ou se ela leu entendendo a estrutura dessa frase. Então eu vou ler para você uma frase. Por exemplo, tem uma frase que diz assim: a menina brinca de boneca. Ali tá, a menina brinca de boneca, mas tem ali duas figuras que induzem. Uma a menina com a boneca e a outra só a boneca. Se a criança liga só para a boneca, você já vai entender que essa criança não está compreendendo completamente essa frase, não é verdade? E aí ela está lendo palavras soltas. Boneca foi a única que chamou atenção. Enfim, então é bacana o professor entender toda essa estrutura de leitura também, tá? E depois escrever livremente uma frase sobre a figura, né? Então, ali vocês estão vendo, a criança vai escrever uma frase livremente sobre essa figura, tá certo? E aí, também depois dessa sondagem feita, você classifica no nível que nós vimos anteriormente, belezinha? Ok, essa sondagem, Carla, gostei dessa sondagem. Onde eu encontro? No site metododasboquinhas.com.br. Lá na loja virtual, você vai clicar no ícone, né, de materiais de download gratuitos, tá? Entre esse, temos outros materiais também gratuitos que vocês podem estar baixando para estarem utilizando, beleza? Ó, Kelma Brito falou, eu alfabetizo crianças com síndrome de Down através do método das boquinhas, nos meus horários livres. Olha, que legal você... Ô, Kelma, você... O curso que eu fiz aqui em Brasília. Que bacana! Muito bom! Nós temos multiplicador em Brasília. Parabéns! Eu também alfabetizo uma Down. É muito legal, é muito bacana o trabalho com síndrome de Down, autismo. Nós temos tido muito sucesso no método das boquinhas com crianças especiais. Tá certo? Vamos lá. Avançando, ó. Agora, olha lá que bacana. Quero mostrar para vocês o meu resultado. Mas antes de mostrar o gráfico, William, não aproxima o gráfico agora não. Olha só. Eu vou mostrar um gráfico para vocês de uma turma que eu tive de educação infantil, tá? Onde eu apliquei todas as habilidades necessárias para que essa turma pudesse estar chegando na alfabetização, tá? Então, assim, o que eu pude perceber? Que ao longo do ano, essas crianças que estavam lá para os seus 5 aninhos, né, 4, 5 aninhos, começaram a compreender os processos de escrita. Então, como a gente não tinha nenhuma atividade que tivesse compromisso com a escrita, mensalmente eu fazia uma sondagem dessa escrita, ok? Para eu perceber como eles estavam evoluindo. Agora dá uma olhadinha lá no gráfico. William, mostra ali o gráfico para que eles possam ver que eu fui tabulando isso até o final do ano para ver se o negócio estava caminhando muito bem. Agora, olha só, no mês de maio eu comecei a fazer a sondagem. Então eu estava aqui, ó, esse azulzinho quer dizer nível pré-silábico de escrita. Em maio, a maioria da minha turma estava no nível pré-silábico de escrita, tá? Em junho, esse nível pré-silábico já caiu e o nível silábico com valor sonoro aumentou. Estão percebendo?
Em agosto, eu já tinha criança. Eu ainda tinha criança no nível pré-silábico, porque eu tinha crianças especiais na sala e a gente estava trabalhando outras habilidades, tá? Em contrapartida, os outros já evoluíram. Em agosto, eu tinha criança silábico com valor sonoro, silábico alfabético e alfabético em agosto, tá? Mas, Carla, você já estava alfabetizando essas crianças? Não, não estava alfabetizando. Eu estava estimulando e a coisa estava acontecendo. E aí depois, encurtando o assunto, eu terminei o ano na educação infantil, crianças do nível 1 da educação infantil, ou como vocês chamam aí no estado de vocês, pré-1, pré-2, né? Terminaram o ano assim, tá? Essas crianças também foram meus alunos no pré-2, no último nível de educação infantil. E nós pudemos foi possível dar continuidade a esse trabalho. Então, eles saíram muito melhor que esse gráfico que foi feito no ano anterior. Então, eles foram para o primeiro ano com base. Tinha criança saindo do nível 2 da educação infantil, ou do pré-2, como vocês chamam, lendo. Né? E eles foram descobrindo isso de uma forma tão gostosa e divertida. Teve um que leu que estava escrito na minha camisa, uma palavra, gentileza. Ele foi dizendo fonema por fonema ao ler. Foi a coisa mais linda. A partir daí eles começaram a entender que eles podiam ler. E foi uma competição, eles foram bem estimulados. Foi maravilhoso, né? A Mônica foram... mãe de aluna, né, minha, né, nesse período, né, a Julinha, assim, beijo, Júlia. Então, assim, foi uma turma muito gostosa de levados, né, e foram caminhando, tá certo? Então, vamos lá. Agora. Travou. Ah, não acredito. A internet caiu. O 4G, por favor. Tá, deixa eu ver aqui. Vai, pode Gente, ir, ó, que a internet caiu, mas o 4G entrou. Voltou. Gente, voltei. 74 agora, tava... Vai, voltei, continua. Olha só, a internet caiu, mas já voltei, tô aqui, todo mundo me vendo. Dá ok aí, pessoal. Vai, continua. Ok? Beleza. Continua. Tá caminhando aí, William? Vai. Ok, então... Viviane Alves falou que voltou. Vocês ouviram eu falar de todo o gráfico? Marilza Deuduque, psicopedagoga também. Minha professora de psicopedagogia, Marisa! Beijo pra você, que bom te ver aqui. Tô nervosa. Gente, olha pra cá. Olha pra cá, tá todo mundo olhando. Aí, né? voltou. Parece que eu tô até na sala de aula. Então, olha só, como eu falei do gráfico, né? Vocês viram o gráfico, certo? Então, esse gráfico eu fiz durante um ano acompanhando a turma de educação infantil. E aí, eu quero dizer pra vocês o seguinte. Vocês podem estar perguntando, mas Carla, como faz isso? Pelo amor de Deus, não me mate de curiosidade. Então, não quero matar ninguém de curiosidade, só quero mostrar agora. Dá uma olhadinha aqui, gente, olha só. Como avançar nos níveis de escrita? Para a gente pensar nisso, a gente tem que pensar no seguinte, em algumas informações importantes, tá? Primeiro, nós precisamos dominar o sistema de escrita alfabética enquanto profissionais. Nós precisamos entender que a escrita é uma representação dos componentes sonoros da fala, ok? E eu tenho que entender sobre esses sons para que eu possa instrumentalizar o meu aluno, que em contrapartida também tem que dominar. Se ele não compreender que o que eu falo eu posso escrever, tá? Se ele não dominar isso, ele não vai avançar nessas hipóteses. Se você é professor e trabalha com memorização de sílaba, memorização de palavras, eu quero dar uma triste notícia para você. O seu aluno não desenvolve a escrita com consciência. Ele desenvolve por memorização. Então tenha um pouco de cuidado com isso, porque você não está dando para ele possibilidades dele desenvolver a consciência dele para essa escrita, tá certo?
Então você precisa dominar, o seu aluno precisa dominar para que ele possa agir com liberdade e consciência, ok? E temos que ter atenção em 3 coisas importantes. A primeira coisa é que a escrita não vem naturalmente, não nasce com o sujeito, ok? Assim como as capacidades de fala, de comunicação, nascem conosco, a escrita não. Nosso cérebro ele foi recrutado para isso. Em diferentes culturas, né, foi necessário ensinar para que essa escrita aconteça. Então não vem com essa, tá? Sendo muito sincera, que vai esperar o clique chegar, que cada criança vai desenvolver isso no seu tempo. E o que eu tô percebendo é que o tempo está passando. As salas estão superlotadas de crianças que não têm esse domínio. E mais, professores desesperados sem saber o que fazer, ok? Então, uma outra coisa importante, não evolui naturalmente. Não evolui naturalmente. E a última, necessita de uma metodologia para que isso aconteça. Não vai acontecer naturalmente. Então, você precisa de ferramentas para fazer o seu aluno chegar num determinado nível que você quer. Ok? Não basta saber a teoria. Você tem que entender alguma metodologia para poder te ajudar nisso, tá certo? Então vamos correr um pouquinho. Para você compreender como se dá o sistema de escrita alfabética, você precisa entender que as letras representam o som da fala, que isso independe de significado das palavras, que a criança precisa aprender a decodificar e a codificar, ou seja, ela tem que aprender a ler o que aquela letra representa para formar as palavras e precisa codificar, compreender o que ela fala, ela pode escrever, tá certo? E uma outra coisa que você precisa entender também é que quando a criança compreende esses componentes sonoros da fala, ela agiliza nessa evolução de escrita. Porque ela começa a compreender inicialmente as sílabas nessa fala, porque a nossa fala é silábica, e à medida que você vai dando para ela ferramentas, ela começa a compreender que ela não escreve como ela fala, que a escrita é alfabética, ela escreve letra por letra, ou seja, som por som, ok? E aí, como fazer isso? Através do trabalho de consciência fonológica. Você já ouviu falar em consciência fonológica? É fazer com que a criança possa refletir os sons da fala, não a partir de uma leitura, a partir do que ela ouve, da fala, ok? E aí, a partir daí, ela vai começar a desenvolver essa percepção através das estimulações adequadas até chegar na compreensão do fonema, de desenvolver uma consciência que nós chamamos consciência fonêmica. Ela vai entender cada sonzinho. Mas o que é difícil nisso, tá? Que quando eu trabalho somente com o som do fonema, isso é muito abstrato. Aqui tem criança com alteração no processamento auditivo que não evolui, ok? Nesse processo. E aí o que acontece? Eu preciso de uma estratégia metodológica. E aí que entra Boquinhas e a doutora Renata Giardini, que nos abençoou com os seus estudos de consciência fonoarticulatória. Para eu compreender o fonema, eu faço a relação com a minha articulação, onde eu concretizo algo que é abstrato, que é o som. O som eu só ouço, eu não toco o som, não é verdade? Eu não percebo o som, eu não vejo o som. Quando eu coloco uma articulação nesse processo, esse som ele passa a ser concretizado. Eu digo A e a minha boca abre. A. Eu faço U e a minha boca fecha. U. É sempre o mesmo movimento. Não tem como eu fazer diferente. Ok? Então, quando eu trabalho com a consciência fonoarticulatória, que é a base dos estudos do método das boquinhas, eu facilito o processo para essa criança, porque ela começa a perceber através do seu próprio corpo, através dos seus sentidos. Ela olha no espelho e ela tem uma referência visual, ela toca, ela sente, ela percebe isso, ok? Pergunta se tá legal, pergunta se tá legal. Tá legal, pessoal? Acompanhando? Fala pra dar ok.
Dá ok fala aí. que no final você vai ter aquela surpresinha pra Ó, eles. no final eu vou ensinar agora, depois desse slide eu já vou ensinar como vocês vão avançar no pré-silábico pro silábico, tá bom? Só que eu preciso dizer pra vocês os fundamentos teóricos disso, senão não adianta, tá bom? Então vamos lá. A partir disso, você começa a concretizar esse som, tá? E aí que tá. Como avançar nesse processo? Primeiro, quando a criança está no nível pré-silábico, ela não entende as letras, o som dessas letras, não é verdade? Então ela fala a palavra, mas não pensa na palavra, ela pensa no objeto, tá certo? Então a primeira coisa que ela precisa entender é que as palavras elas são compostas por sílabas. Então se eu falo batata, eu tenho 3 sílabas, então ela precisa compreender cada pedacinho, seja lá batendo palma, seja lá contando no dedinho, batata, tá? Ela tem que entender a estrutura silábica das palavras. E aqui a gente tem um exemplo de uma escadinha, enfim. Só que, se eu quero que ela represente essa escrita com letras, eu já vou dar para ela uma ferramenta importante nesse processo. Tá? Presta atenção nisso, que esse é o pulo do gato, tá certo? Nós começamos a trabalhar com as vogais. Por que nós trabalhamos com as vogais, pessoal? Porque tem vogal em todas as sílabas, pelo menos uma vogal em cada sílaba. E aí nós ensinamos as 5 vogais para essas crianças, trabalhamos a articulação das vogais com essas crianças, a percepção da presença dessas vogais nas palavras, através da articulação, porque o som, ele é abstrato. Quando eu ponho uma boquinha, a coisa funciona. Aí a criança vai falar pera, e vai perceber que apareceu a boquinha do E e a boquinha do A. E depois vai escrever, olha lá que bacana, E-A. Ela compreendeu que essa boca e esse som representa essa letra. A mesma coisa acontece com a palavra pipoca, o exemplo que eu estou dando. Ela vai falar pipoca, 3 pedacinhos, vai pensar nas vogais, porque foi isso que você iniciou, e ela vai identificar o som das vogais. Pessoal, quando a criança chega nesse nível, ela está silábica com valor sonoro. E quanto tempo você leva para a criança chegar a essa conclusão? Uma aula. Eu desafio, se você aí que está vendo já fez isso e viu que dá certo em uma aula, por favor, coloca aí um comentário dizendo, eu consegui em uma aula. Por favor, coloca aí, que eu já estou finalizando. Coloca aí. Quem conseguiu? William, apareceu alguém aí que conseguiu? Rapidamente avançar do pré-silábico. Tem a Fran Freitas falou assim, ó, pra que idade esse exercício? Esse exercício a gente já começa na educação infantil, tá? Ó, já Flávia, começa. eu consegui. Ó, Silva Azevedo, dá mesmo. Ó, Tânia Belém, dá certo. Dá certo? Em uma aula dá certo? Dá. Quando eu disse isso no meu vídeo, as pessoas falaram, não é possível. Ó, método fônico e método das boquinhas é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Boa pergunta. Explica. Método fônico, tá? Método fônico, a base dele, o meu nome já diz, fônica. Como eu disse para vocês, boquinhas também tem a entrada fônica. Mas o som, ele é muito abstrato. A criança não consegue perceber com tanta clareza. Aí o que a doutora Renata Giardini fez? Desenvolveu as questões fonoarticulatórias, que é quando a gente consegue concretizar a minha boca. Ah, o som é v, ok? E a boca treme a garganta, v, ok? Eu sinto isso. Quando eu sinto isso, as estratégias sensoriais, né, e articulatórias já começam a ser ativadas no cérebro da criança, ok? E aí o que acontece? Por isso essa diferença, tá? Não é somente pautado no som, e sim na articulação. Reconectou. Isso, pessoal. Então, assim, pra finalizar... Pergunta se tá certo. Tá tudo ok aí? Porque a internet... Ó, travou. A internet tá oscilando, infelizmente, mas a gente já tá acabando.
Aguenta mais um pouquinho. Vai perguntando se a galera... Tá tudo bem, pessoal? Posso finalizar? Ó, a internet tá voltando. Vai. Posso finalizar? Não pode ainda não. Vai falando aí que, ó... Então vamos lá, ó. Tá tudo bem? Voltou. Voltou? Voltou. Não sai não, pessoal. Por favor, vamos lá. 99 pessoas com a gente. Persiste aí, tem 99. Que bom. Olha lá, gente, ó. Então, o que eu tenho que fazer a partir de agora? Mostra ali, William. Diversificar o meu trabalho, trabalhar a pessoas no nome deles, mas sem apoio de letra nesse primeiro momento. As crianças precisam compreender a articulação. Quando ela diz, aqui nessa atividade, por exemplo, que eles busquem quais são os desenhos que começam com a boquinha A. Então, se ele falar aqui, ó, ônibus, por exemplo, ele vai perceber que a boquinha não ficou assim, que não começa com a letrinha A, ok? E assim vai. E como fazer isso? Através de jogos, tem filmes lá para download gratuito no site, tem muita atividade bacana, então vocês podem continuar estimulando isso, até introduzindo as consoantes e aí avançando e mudando de fase, ok? Repete, por favor, a diferença do método fônico pro método das boquinhas, porque caiu na hora. Ah, tá. Então tá certo, olha só. Método fônico, como eu falei para vocês, a pauta é somente sonora, tá? O som, ele é abstrato. Então, a doutora Renata Giardini desenvolveu os estudos dela nas questões articulatórias como uma forma de concretizar esse som que é abstrato e ativar áreas cerebrais responsáveis por isso, ok? Então, boquinhas é fônico também? Sim. Mas ele não é só fônico, ele é fonoviso-articulatório, ok? Porque ele reúne entradas neuropsicológicas além da fônica, tá certo? Então ele tem todos os sentidos ativados, tem a articulação, tem a audição, tem a visão, a sensação, né? O sinestésico, tudo isso é envolvido nesse processo, ok? Por isso o sucesso garantido de aprendizagem, porque quando começa a ter sentido, quando passa pelo concreto e passa a ter sentido para as crianças, a memória é ativada e o que ela aprendeu ela não esquece mais, tá? Então assim, a memória de longo prazo assim funciona perfeitamente, tá certo? Vamos lá, William, então? Então vamos lá, ó. E aí você avança nesse processo, tá bom? Então, pessoal, eu quero dizer para vocês uma coisa, tá? Se você nesse momento tá aí ansioso para aprender mais, eu quero dizer que por todo o Brasil nós temos multiplicadores, concursos abertos para cada estado. Você pode acessar o site do Método das Boquinhas e lá na agenda de cursos você vai ver os cursos que estão pelo Brasil todo e contatar aqueles que são mais próximos de você. Nós estamos saindo com cursos online para alcançar o máximo de pessoas que nós podemos também. Nós estamos aí com muitas novidades, tá? Para todos vocês acessarem. E assim, nos acompanhem, ok? Porque muitas novidades estão vindo por aí. Tá certo? Então, nós temos materiais, livros didáticos, lá no site vocês vão ver tudo isso, tá certo? Outra coisa, esses slides nós vamos disponibilizar no site oficinadainteligência.com/live. Clicando, digitando oficinadainteligência.com/live, você vai para uma página onde você vai cadastrar o seu e-mail para você receber, fazer o passo a passo para receber esse slide, tá certo? E aqui eu quero deixar para vocês o meu contato, tá certo? Consciência. E aí, o pessoal do Rio, tá? Nós estamos abertos aí com cursos de consciência fonológica e como avançar nas hipóteses da escrita. No final de julho, entra lá no site da oficinadainteligência.com e faça a sua inscrição. E eu tenho uma novidade. Promoção para hoje. Você que ficou até agora vendo a gente, que seja do Rio, eu peço perdão para os outros estados, tá? Porque eu sou do Rio, multiplicadora do Rio. Você que é do Rio e fizer até meia-noite a sua inscrição, você pode fazer com valor de grupo.
O curso, ele está saindo... Qual o valor normal dele, William? Acho que é Eu acho que é R$227, tá? É um curso de 16 horas. Se você for fazer a inscrição até meia-noite, você pode fazer no valor de grupo, que cai para R$197. Através de cartão de crédito ou através de depósito bancário, tá? Qualquer dúvida você pode fazer contato com a gente, o valor certinho. tá? Mas assim, o que importa é que você que ficou até agora e quer aprender mais, você pode acessar o valor de grupo. É uma promoção lançada só aqui na live, tá? Depois desse horário... Até meia-noite. Até meia-noite. Mesmo sem ter nenhum grupo. Quem quiser fazer por grupo de 4 pessoas, R$197 para cada um. Mas se você não quiser esperar por ninguém, tá? Porque nessas horas a gente que quer, né? Pode clicar lá para fazer isso. E lá no site de Boquinhas vocês vão ver a agenda de outros estados também. Tudo bem, pessoal? Olha o valor certinho, Carla. Peraí que o William tá vendo ali certinho. Ó, o valor... Na verdade, o valor é... R$297, R$297. Vai sair por R$197. Sai por R$197, Tá que certo? é o valor de grupo. Isso. Então, pessoal, eu agradeço muito vocês terem ficado até agora comigo. Eu falo muito. Olha, outra coisa, coloquem as dúvidas no comentário para as próximas lives. Isso porque aí. conforme tiverem dúvidas... Isso. Olha só, pessoal, então coloquem aí as dúvidas. Eu agradeço muito a presença de vocês. Diz aí na live se você gostou, o que você gostou, se você não gostou, por que você não gostou, se alguma coisa não ficou clara. Eu quero ajudar vocês e eu quero esclarecer, tá bom? E quero fazer outras lives com vocês. Então agora eu quero encerrar e mandar um beijo para todos vocês e agradecer a presença, tá bom? Tchau, pessoal!